Imagine pegar um ônibus como todo mundo para ir para a escola, mas antes que você perceba, o trem-kun bate em seu ônibus, acabando com sua vida na mesma hora. E a única coisa que Haruto lembrou em seus momentos finais foi prometer ao amor de sua vida que ele ficaria ao lado dela para sempre. Mas quando ele acordou, percebeu que o seu nome não é mais Haruto, agora era Ryo, e a deusa o presenteou com habilidades secretas que o tornaram implacável. Com todas essas memórias surgindo em sua mente, Ryo se questiona se a febre está lhe causando alucinações, mas alguns caras interrompem seus pensamentos e entram na casa com uma sacola gigante, dizendo que ele fede mais que convenção de anime, e o manda para fora. Que nojo. Enquanto colhe frutas, Ryo continua se perguntando quem era esse Haruto, mas decide que isso não importa, porque ele é Ryo, e sua missão de vida é vingar sua mãe que foi morta na sua frente. Depois que ele terminou de comer as frutas e colocou suas roupas, um grupo de mulheres veio até ele, o chamando de pobre, magricelo e feio, mas Célia perguntou educadamente se ele viu sua amiga Flora. No entanto, ele disse a ela que nunca a viu antes, então Célia ativou um feitiço mágico para ver se ele estava dizendo a verdade, e percebeu uma imensa quantidade de aura pura emanando de seu corpo. E vendo que ele não estava mentindo, Célia deu a ele algumas moedas de prata por causa de suas informações, e ele rapidamente voltou para compartilhar com seus amigos. Mas assim que entrou na casa, um assassino tentou enfiar uma adaga em seu peito, e o que salvou sua vida foi aquele saco de moedas. Quando ele caiu no chão, conseguiu ver que todos os outros estavam mortos. Tinham ido de ralo, morreram, foram de arrasto, conheceu o capeta. E quando ele estava prestes a encontrar seu fim, uma mulher o chamou de Haruto e o ensinou como usar a magia ilimitada dentro dele. Usando sua aura mágica, Ryo fortaleceu seu corpo e empurrou o assassino para longe com um tapa. Ele adotou uma postura de karatê que aprendeu com suas memórias de Haruto e chutou o assassino no rosto e depois se esquivou de seus ataques. Quando o assassino continuou a ser agressivo, Ryo torceu seu braço e o quebrou. Furioso por ser derrotado por uma criança, o assassino se aproximou de Ryo mais uma vez, mas foi jogado no chão. Quando estava prestes a acabar com ele, ouviu o som de uma garota chorando e percebeu que o item que aqueles capangas estavam transportando era Flora. A princesa implora para que ele a salve dessa bagunça, mas quando ela viu todos os cadáveres na sala, ela caiu inconsciente, e como não havia outra escolha para Ryo a não ser ajudar a pobre garota, ele a carregou nas costas e a levou de volta para aquelas mulheres que vieram procurá-las mais cedo. Sua irmã Cristina culpou Ryo por sequestrá-la e até lhe deu um tapa, nem dando chance dele falar, e Vanessa apontou uma espada para seu rosto, ordenando que ele fosse ao castelo para se explicar. Os cavaleiros capturaram o assassino mais tarde, e uma pessoa misteriosa acabou com sua vida antes que ele pudesse revelar qualquer coisa. Dentro do castelo, Ryo foi amarrado e começou a ser torturado por Charles. Enquanto ele o espancava, ele continuava tentando forçar Ryo a confessar que sequestrou Flora para que seu próprio descuido não fosse notado. Mas o único crime que Ryo cometeu foi ter uma cara feia demais. Meu feijão. O que tá acontecendo, man? Tá no fire, meu feijão. A princesa acorda de seu sono e seus companheiros perguntam o que aconteceu com ela. A garotinha então diz a eles que foi Ryo quem a resgatou e que ele deveria ser convocado imediatamente. Ryo ainda está sendo espancado e está prestes a morrer pela quantidade de danos que sofreu, mas o soldado continua fazendo isso para restaurar sua reputação de ser o inútil que deixou a princesa ser sequestrada. Vanessa então chega no local, perguntando o que diabos ele pensa que está fazendo com o menino, e informa que foi ele quem salvou a princesa. Eles então o soltam, mas o seu corpo desaba por causa de todos os ossos que quebraram. Então Célia age rapidamente para curá-lo. Após cair inconsciente, Ryo acorda com a cara de Célia e ela pede desculpas por todas as coisas ruins que aconteceram com ele, quando ele estava apenas ajudando a princesa. Ela informa que o rei da nação quer se encontrar com ele para agradecer por ter resgatado sua filha, e ele concorda em encontrá-lo. E então, no dia seguinte, dentro do castelo, ele vai se encontrar com o rei, ficando de frente de toda a família real. Alguns dias se passam dentro do reino, e Ryo está pronto para frequentar a escola junto com seus colegas, mas suas boas-vindas no primeiro dia não são as mais calorosas, e é zombado na classe por um certo pirralho que tira sarro da maneira como ele fala. No decorrer do seu dia escolar, seus colegas descobrem que ele não sabe ler ainda, e continuam zombando dele, mas Ryo não desiste facilmente e vai para a sala da professora depois da aula para ter algumas aulas particulares. Depois de alguns
algumas horas de estudo, Ryo resolve todos os problemas apresentados a ele. Uma vez que aprendeu todos os símbolos, tudo isso era uma simples adição. Afinal, ele tem todas as suas lembranças de quando ele era um estudante universitário. Célia pergunta se alguma coisa o está incomodando. Enquanto toma uma xícara de chá, ele fica triste por já estar sendo alvo de críticas, mas simplesmente ignora e finge que não há nada de errado. Algumas semanas se passam e durante o treino de espadas, o instrutor diz a Ryo para vir treinar com ele, depois de perceber sua postura interessante. Ryo demonstra sua forma um pouco ortodoxa e corre em direção ao instrutor para lutar contra ele. Nas aulas de dojo, seu avô permitia que ele continuasse golpeando enquanto mantém sua defesa, mas o garoto continua zombando da maneira de como ele usa a espada. O instrutor, por outro lado, fica impressionado com a destreza de Ryo e pergunta se ele já pensou em se tornar um cavaleiro do reino, mas Ryo é o único da turma que não quer se tornar um cavaleiro. Meses então se passam e Ryo continua aprendendo um idioma para alcançar todos os outros da turma. Depois de um curto período, sua inteligência supera a de todos os outros da sala, mas suas memórias de sua vida anterior continuam inundando com saudades de sua antiga paquera, porque neste mundo a única coisa que ele tem são pessoas que o odeiam. Ryo se lembra de que aquela garota era seu amor de infância, mas foi separado dela quando seus pais se divorciaram. Então Haruta a viu uma vez no colégio, mas ela nunca mais voltou para a escola, como se ela tivesse sido apagada da existência. O conflito interno de Ryo cresce, fortalecendo sua determinação de que Haruta está morto e que ele é real, e sobreviverá a tudo isso. Na manhã seguinte, os resultados dos exames são anunciados, e todos ficam surpresos ao encontrar um órfão sem teto marcando a pontuação perfeita junto com a princesa. Os pirralhos, que não merecem um nome, continuam intimidando, o chamando de traidor porque ele é estúpido demais para fazer a mesma pontuação que a princesa. A amiga da princesa o defende, o chamando de perdedores ciumentos, e Célia o apoia, perguntando se ele tem qualquer evidência de que Ryo trapaceou. Eles vão embora depois de ficarem envergonhados na frente de todos. Célia, mais tarde, diz a ele que está preocupada com a forma que as crianças o intimidam. Ryo então pergunta se ela passou por um tratamento semelhante enquanto crescia, mas ela diz a ele que ela, pelo menos, teve amigos quando criança. Ryo diz a ela que também vai ficar bem, porque afinal, ele tem Célia como amiga. Célia cora como uma típica garota de anime, dizendo a ele que não se importa se ela for amiga dele. O relacionamento deles se fortalece e Célia promete que sempre abraçará Ryo se ele chorar de tanto bullying. Mas Ryo diz a ela que será perfeito para confortá-lo, pois ela é tão pequena. Os anos passam enquanto eles estão juntos e antes que eles percebessem, Ryo está sendo convidado para representar a escola no próximo torneio de arte de espadas. Mas o idiota anônimo rejeita a ideia de Ryo ser a pessoa que representará a escola. O instrutor nega suas objeções e Célia fica impressionada com o quão forte Ryo se tornou e percebe o quanto ele ficou mais alto que ela, alegando que ele ficou tão grande depois de 5 anos. Só que ele diz que ela continua do mesmo tamanho. Depois de beber uma xícara de chá, Célia pergunta a Ryo o que ele planeja fazer depois que se formar. Ele diz que planeja deixar esse país porque não há lugar ali para ele. Isso entristece a garota, especialmente porque ele ajudou ela a limpar aquele lugar e sempre animou quando as coisas ficaram difíceis. Ryo pede desculpas por ter que ir embora, mas lembra que ela vai se casar em breve, com o qual Célia rejeita a ideia de se casar tão cedo. Ele diz que ela deveria começar a pensar nisso logo, porque ela pode acabar envelhecendo demais para isso, mas diz que ela sempre será pequena nas áreas importantes, então não importa. Meu feijão. É meu pai, meu feijão. Célia pergunta aonde as aventuras de Ryo o levarão, então diz que seu único desejo é chegar ao país onde sua mãe morava antes de sua morte. Célia percebe que ele está perdido em tristeza e questiona o que poderia ter acontecido em sua vida. O dia do torneio chega e o primeiro a representar a academia é Ryo. O pirralho diz a ele que ninguém espera nada dele de qualquer maneira, mas ele deveria evitar envergonhar a academia com suas habilidades medíocres. Seu oponente aparece no campo e acontece que não é outro a não ser o homem que o torturou sem sentido quando ele era jovem. A batalha começa e Charles pergunta se ele está zombando dele. O cavaleiro luta contra ele usando toda a sua força porque ele foi rebaixado desde aquele incidente há 5 anos, mas sua raiva só o faz sair correndo e comprometer sua posição no processo, permitindo que Ryo jogue sua espada no ar e termine a partida. O soldado se torna um péssimo perdedor e diz a eles que ele simplesmente
não estava tentando e agora vai ser mais sério. Mas Alfred grita com ele para aceitar sua derrota como cavaleiro honrado, em vez de continuar passando vergonha. Naquela noite, um homem misterioso bebe com o soldado. Curioso para obter informações, ele pergunta quem era aquele garoto, pois ele foi o único a vencer uma partida, enquanto todos os seus colegas foram destruídos. O soldado revela que foi Ryo quem salvou a princesa há 5 anos, e isso chama a atenção do homem misterioso. No dia seguinte, Célia fica animada para parabenizá-lo por lutar tão bem, mas vê Ryo caminhando em direção a uma garota que confessa seu amor por ele e se pergunta o que ela realmente sente por ele. Durante as aulas, Célia ensina a todos sobre como usar raios para controlar o poder mágico, mas o pirralho aponta que eles só estão aprendendo isso porque Ryo é o único que não consegue controlar nenhuma de suas habilidades mágicas. Apesar de todas as besteiras que ele fala, ele só é capaz de criar um pequeno orbe de luz, e Célia demonstra para a turma que eles devem ser capazes de controlar várias orbes de luzes ao mesmo tempo para realmente dominá-lo. Ryo fica impressionado com seu controle e se pergunta por que ele é só capaz de copiar a magia dos outros depois de vê-la. Após a aula, um dos pirralhos fala com Ryo e diz a ele para parar de seduzir as mulheres em todos os lugares, só porque ele venceu por sorte. Célia defende Ryo, mas o pirralho diz a ela que Ryo também está flertando com ela, mas a docente nega que isso tenha acontecido. Então o pirralho avisa que sua casa não vai ficar em silêncio se ele continuar brincando com as emoções das garotas. A princesa Flora vê isso e está chateada por ele estar sendo falsamente acusado. Ela se culpa por causar todos esses problemas para ele e se questiona como ela pode recompensá-lo por resgatá-la. Algumas semanas se passam e o garoto irritante apresenta ao resto da turma a operação de classe que eles devem completar para ter uma nota alta. Ele revela que obteve informações confidenciais dos alunos do último ano e manda seu amigo fazer Ryo carregar toda a bagagem porque ele não consegue lançar magia, e Ryo aceita sem objeções. Mas Flora se sente mal por ele e pergunta se poderia ajudá-la a carregar. Mas Ryo continua sendo um homem cavalheiresco e Flora se sente mal por Ryo ter que lidar constantemente com tudo isso. Nesse momento, goblins vêm atacá-los, mas os alunos o afastam sem problemas e zombam de Ryo por ser o único que não fez nada mais uma vez. Mas o que eles não sabem é que Ryo foi o único que conseguiu perceber um homem assustador olhando para eles. Quando eles chegam ao final do caminho e pensam que terminaram, eles veem um penhasco gigante antes da linha de chegada. Mas antes que eles sejam capazes de entender sua situação, um grupo de orcs surgem e jogam uma de suas lanças contra eles. Mas o pirralho é cortado na perna por uma de suas lanças. O mesmo corre em direção a um dos estudantes, que o empurra até a princesa. Flora cai do penhasco inesperadamente e Ryo corre em direção a ela em toda sua velocidade, mergulhando e a jogando de volta no penhasco para salvar sua vida. Os orcs continuam lutando contra os estudantes, mas eles se agrupam para cuidar do inimigo em seu caminho com suas habilidades mágicas. Eles eliminam a primeira horda deles e comemoram, mas Ryo se pergunta se ele seria capaz de se juntar a eles, já que ele não sofreu nenhum dano de queda usando suas misteriosas habilidades mágicas. Os alunos culpam o pirralho por empurrar Flora do penhasco, mas o mesmo tenta culpar Ryo por ter sido quem o empurrou e inventa um cenário para colocar toda a culpa nele. O resto dos alunos acreditam em sua história, mesmo quando Flora tenta defendê-lo. Ryo percebe que por mais que queira se formar nesta academia, isso não poderá ser uma realidade. E enquanto Flora tenta livrar Ryo de qualquer culpa, uma besta gigante vem voando acima, bloqueando sua saída. Todos os alunos se agrupam novamente e usam seus poderes mágicos, mas o monstro gigante derruba todos os seus ataques e se esquiva de qualquer golpe. Nenhum dos alunos tem chance contra ele, e enquanto eles fogem para evitar a morte, Flora é a única que fica para trás para curar um dos seus colegas caídos. E a besta vem atrás dela, pronta para acabar com sua vida. Mas Ryo entra para cortar um monstro no último segundo. Com sua habilidade mágica, ele aumenta sua velocidade e agilidade, permitindo que ele ataque o monstro e evite todos os ataques vindo em sua direção. O monstro salta para o céu para preparar um forte golpe, mas Ryo se esquiva e continua seu ataque para segurar o monstro. Ryo então desvia de todos os golpes.
O resto dos alunos vem para certificar de que Flora está bem, mas Ryo se afasta deles para evitar que qualquer um descubra que ele ainda está vivo. O homem assustador voa no céu, pensando que este é um desenvolvimento interessante e que ele nunca viu uma criança usando artes espirituais secretas. Mais tarde naquela noite, Célia vai se encontrar com o diretor, mas o ouve conversando com o pai do pirralho. O diretor entende que ele provavelmente não fez nada de errado, mas decide colocar toda a culpa no Ryo para salvar a reputação da família real, mesmo que ele o acuse falsamente. À noite, Célia teme que ela nunca mais irá ver Ryo, mas ele bate na porta dela e entra furtivamente. Célia corre em sua direção e o abraça, dizendo o quanto ela estava preocupada com ele. Ela conta sobre a falsa acusação que fizeram contra ele, mas Ryo entende que ninguém irá reconhecer a verdade, porque ele é apenas um órfão sem teto. Ele agradece a Célia por ser a única pessoa que sempre esteve ao seu lado, e diz que ela era a única pessoa de quem ele queria se despedir antes de ir para a terra natal de seus pais. Mesmo que eles estivessem separados, Ryo diz a ela que enviará cartas para ela sobre o nome de Haruto e se levanta para ir embora. Célia pergunta se eles se encontrarão novamente e ele diz que com certeza voltará para buscá-la. Ela lhe deseja uma boa viagem e chora enquanto espera pacientemente por todas as suas cartas. Durante aquela noite, o pai do pirralho comanda a garota chamada Latifa para encontrar Ryo e matá-lo, não importa o quão longe ele esteja. Ryo corre pelo país em uma velocidade surreal e salta sobre qualquer monstro que esteja em seu caminho. Depois de 3 dias de viagem, ele chega no reino de Galar, onde a notícia do seu crime ainda não chegou. Uma garota misteriosa caminha atrás dele e ele sente que algo de errado não está certo. Dentro da cidade, um chefe pergunta se ele gostaria de experimentar aquele macarrão que foi inventado por Lotte. E Ryo se pergunta como o macarrão passou do seu mundo para aquele com o mesmo nome. Ryo paga por uma tigela e pergunta se essa pessoa é do mesmo mundo que Haruto. Depois de perguntar onde ele poderia comprar mais macarrão para a viagem, o homem sugere que ele vá até a sede da guilda. Lá, uma empregada vem até ele e se apresenta como Lotte. Ele ajuda com muito cuidado a realizar suas compras ao longo do dia. Ryo então manda uma carta para Célia, contando que ele não conseguirá se comunicar com ela por um tempo, pois viajará pela floresta. Ao se despedir da guilda, a loira a chama de Lizelotte, mas a mesma diz para ela manter sua verdadeira identidade em segredo. Ryo continua correndo pela floresta até encontrar uma criança deitada no chão. Ele se inclina para ter certeza de que ela está bem, mas ela abre os olhos e joga uma agulha venenosa nele, quase o deixando inconsciente, mas ele neutraliza o veneno. A garota corre em direção a ele em uma velocidade ofuscante e ele mal se esquiva de seus ataques. Então ele ativa seu aprimoramento físico, multiplicando sua velocidade. Só que ela também encanta sua habilidade física e ela se lança em direção a ele com sua adaga. Mas ele continua se esquivando. Ele então guarda sua espada e usa sua habilidade marcial superior para derrubá-la no chão, segurando a faca em seu pescoço. Mas ela começa a chorar e diz a ele que não quer morrer. A garota então chora mais ainda e chama por sua mãe, e ele a deixa inconsciente com suas artes espirituais. Depois de amarrá-la, ele percebe que o colar da submissão foi colocado nela e se pergunta se ele poderia dissipá-lo com a magia que aprendeu. Ele então ativa a dissipação de magia e o colar se abre. Dentro das memórias de Latifa, ela se lembra de estar no mesmo ônibus e morrer após o acidente. Latifa acordou com o pirralho a intimidando, dizendo que ela se tornaria sua irmã obediente e o chamaria de seu estimado irmão. Ela se recusa, então ele choca sua mente e a força a submissão. Ela acorda de seu pesadelo e Ryo diz a ela que se ela quer viver, não deveria tentar resistir. Ryo a questiona e pergunta quem colocou a coleira de submissão em seu pescoço. Latifa começa a chorar, finalmente percebendo que a coleira foi tirada dela e que agora está livre. Ryo a conforta e Latifa diz a ele que nunca soube o nome de seu mestre, mas diz a ele que seu irmão se chama Stuart. E Ryo percebe que o pirralho é quem a mandou atrás dele. Ryo pergunta se ela ainda pretende matá-lo, mas ela diz que não irá machucá-lo. Depois de libertá-la, Ryo diz que agora ela é livre para fazer o que quiser e que ela deveria se afastar dele para encontrar um abrigo em um dos reinos. Porém, enquanto ele se afasta, Latifa continua o seguindo e pergunta se ela pode acompanhá-lo, mas Ryo avisa que ela deve ter cuidado com a pessoa que ela acabou de tentar matar.
e diz que não pode confiar nela. Latifa então diz que ele pode colocar a coleira nela se quiser, porque ela tem mais medo de ficar sozinha. Relutantemente, Ryo concorda em levá-la com ele, e ela finalmente diz a ele que seu nome é Latifa. Eles partem em uma aventura juntos, e depois de um tempo, Ryo cozinha um macarrão para Latifa, que reconhece que isso é espaguete. Ele se pergunta como ela poderia saber o outro nome desse macarrão, e ela diz a ele que costumava comê-lo, ou assim ela pensa. Depois de ouvi-la, Ryo se pergunta se Latifa é do mesmo mundo que Haruto, e quando ela chora à noite implorando para ir para casa, Ryo a ouve dizendo que quer voltar para Tóquio, percebendo instantaneamente que essa garota deve ser do mesmo mundo que Haruto. Ele a conforta durante o sono, e ela acorda ao lado dele, percebendo que ele se parece com o cara que estava com ela no ônibus. Depois que Ryo acordou, ela pergunta se ela poderia chamá-lo de irmão. O garoto fica confuso, mas decide que ele vai permitir, se isso a conforta pelo menos um pouco. Depois de algumas semanas de viagem, eles conseguiram chegar até a árvore gigante que Ryo estava mirando, mas Latifa não consegue vê-la. Eles viajam para a floresta e passam a noite no deserto. Os pesadelos de Latifa assustam a noite toda, então Ryo usa suas artes espirituais para fazê-la se sentir melhor mais uma vez. Só que depois que ele faz isso, um grupo de 3 garotas vem para seu esconderijo e começar a atacá-lo. Elas descobrem Latifa dormindo com artes espirituais ao seu redor e assumem que Ryo a sequestrou. Sem ouvir nada do que ele diz, elas o restringem e enviam um fluxo de eletricidade que o deixa inconsciente em um instante, o levando embora como seu prisioneiro. Enquanto Ryo flutuava dentro da dimensão mágica, ele se perguntou quem poderia ser a garota deitada na frente dele, mas ela também não sabe sua própria identidade, porém, ela sabe sobre a verdadeira identidade dele, dizendo que seu nome verdadeiro é Haruto. Ele pergunta como ela sabe sobre sua vida passada, então ela revela que está conectada a ele e que pertence apenas a ele. Ela também diz que logo ele vai descobrir e o abraça antes de desaparecer. E a voz implora para ele acordar. Mas depois que ele acorda, Latifa entra correndo e o abraça em lágrimas. Uma anciã da aldeia vem se desculpar pela forma como o trataram, e todas as meninas se ajoelham para pedir desculpas. Após libertá-lo das algemas, a anciã explica que irá se encontrar com os outros anciões da aldeia amanhã, e diz para ele descansar durante a noite. Na manhã seguinte, Ryo se dirige ao centro da Árvore do Mundo e se encontra com os 3 líderes da aldeia. Eles se desculparam pela forma como o trataram e deseja que ele encontre uma maneira de aceitar suas desculpas. Seu único desejo é que eles cuidem de Latifa, então ele pergunta se poderia ficar com ela por enquanto, e todos os moradores concordam em continuar vivendo entre eles. Antes de ele partir, uma dríade apareceu, sendo ela o espírito da Árvore do Mundo. Depois de se aproximar, ela percebeu que tem um espírito vivendo dentro dele e perguntou se ele tem sido incapaz de usar magia, já que os espíritos tendem a sugar toda a habilidade mágica de um humano. Ryo então percebe que ele não tem sido capaz de usar magia por causa disso, então a dríade segura o rosto dele e tenta investigar o espírito que ele tem. Ela diz que esse ser tem uma grande quantidade de mana, mas recua quando percebe que há um espírito de uma forma de uma pessoa dormindo dentro dele. Eles são os tipos mais raros de espíritos que existem, e os mais velhos reconsideram se deveriam começar a tratá-lo como um santo, um dos títulos mais altos concedidos a um humano. Uma das garotas bestas o leva de volta para casa, e Latifa começa a mostrar a ele o quão incrível é sua nova casa. Uma das meninas pergunta em que quarto ele quer que elas durmam, e revela que as 3 vão morar com Ryo. Úrsula passa por ali e confessa que era o seu plano que eles morassem juntos, afinal, isso vai ajudá-lo a aprender sobre as tradições da vila, e Latifa poderá ser capaz de fazer amigas íntimas que possam cuidar dela. Ouvindo essas palavras, Ryo aceita de bom grado começar a viver com eles, e deseja que eles vivam felizes uns com os outros. Com o passar dos meses, Ryo começou a aprender a magia espiritual de sua vila, e passou todo o seu tempo aprendendo sua cultura, seja através de agricultura com eles, consertando metal ou até mesmo lutando entre eles. As estações continuaram a passar até que um ano se passou com eles vivendo juntos. Só então, o grande festival do espírito se aproximou. A dríade apareceu para começar o festival, mas ao longe, um grifo carregou 2 homens para dentro da caverna do dragão. Reis voltou com um ovo, dizendo ao novo soldado que ele carregaria este ovo para que ele pudesse continuar pilotando o grifo. Enquanto eles decolavam, Reis olhou ao longe e observou
observou um enxame de wyverns voando atrás deles. Dentro da aldeia, a Dríade beija os dois na cabeça para completar a cerimônia, e agora eles se tornaram cidadãos da aldeia, e os mais velhos começaram as festividades. Depois de todo esse tempo, elas sentem que ele ainda continua se distanciando delas, o que choca Ryo. E quando elas saíram para buscar mais comida, Úrsula se aproximou dele e perguntou se era hora de dar a notícia para Latifa. Do outro lado da vila, Reis diz que eles vão descansar ali durante a noite e avisa seu subordinado que vai investigar a área. Antes de sair, ele lhe entrega um artefato. Reis afirma que isso ajudará a determinar sua localização se ele estiver em apuros. O soldado come e Reis sai voando, vendo que os wyverns estão se aproximando do local de seu convidado. Enquanto isso, Ryo caminha com Latifa para uma área isolada e ela implora para que ele volte para que possa brincarem juntos. E então Ryo pergunta se ela gosta de viver ali. Ela diz a ele que adora e está feliz por ter conseguido fazer todos esses amigos ao longo do tempo, o que deixa Ryo feliz em saber disso. Porém, ele revela que em breve deixará a vila e que irá em direção ao leste e não poderá mais levá-la com ele. E ao ouvir isso, ela foge chorando. Lady Dora avisa os aldeões sobre a presença iminente dos wyverns e envia um exército de mulheres besta para descobrir a lógica por trás de tudo isso. Ao mesmo tempo, Rei se infiltrou na parte mais profunda da caverna Wyvern e encontrou todos os ovos que estavam escondidos em outro lugar. Então ele começou a armazená-los em sua caixa de itens. As mulheres bestas continuaram procurando na floresta até localizarem o grifo. Quando se aproximaram do homem, ele apontou uma faca para elas e começou a voar para longe. Sua líder tenta derrubá-lo com seu raio e eles percebem que ele está indo em direção à árvore do mundo. Mas antes que elas possam fazer qualquer coisa, um wyvern gigante apareceu por trás e o homem evitou o ataque por pouco. O resto das criaturas o seguiu para alcançá-lo e depois que Reis reuniu todos os ovos, ele esmaga a pedra, fazendo parar o coração de seu subordinado, o fazendo cair do grifo. Latifa caminha de volta para a aldeia e o ovo cai na frente dela e se quebra em pedaços. Enquanto ela olha o bebê dragão, o wyvern negro apareceu diante dela e grita em agonia ao ver como seu filho foi ferido. Ele prepara um ataque de sopro de fogo contra Latifa, mas Alma lança um tornado de vento para salvá-la do ataque. Ela invoca seu familiar bestial e tenta pegar o wyvern sozinha, mas seus golpes de martelo não surtiram efeito e ela foi lançada de volta em direção à árvore. Assim que se recuperou, o wyvern aniquilou seus familiares com um ataque de fogo e Latifa tentou distrair o dragão para ganhar um pouco de tempo para a Alma, mas quando a criatura bloqueou seus movimentos e estava pronto para pisar em seu corpo, Ryo lançou uma lança de gelo para derrubar o dragão e carregou Latifa para fora do caminho. Ele saltou mais uma vez em direção à criatura e usou suas novas técnicas espirituais para esmagar o wyvern com suas próprias mãos. O wyvern carregou sua ultimate de fogo, mas Ryo lançou sua esfera de vento em direção ao dragão para evitar seus movimentos, porém com pouco efeito. Então, Ryo passou a lançar sua habilidade Giga Inferno na boca do dragão e chutou sua mandíbula, fritando seu cérebro naquele instante. Depois de ver que seu líder foi derrotado, o resto dos wyverns recuaram e todas as garotas ficaram chocadas por ele ter conseguido derrotar aquela criatura sozinho, e Latifa o abraça por salvá-la. Na manhã seguinte, ela se desculpa pela forma como agiu, dizendo que ela já sabia que esse dia chegaria, mas ela estava com medo de que ele quisesse se livrar dela. Porém, Ryo a conforta e diz que nunca ia querer se livrar de sua irmã mais nova. Então ele revela o verdadeiro motivo pelo qual está viajando para o leste, em direção à região de Io, a terra onde os seus pais moravam. Então ele quer finalmente ir para lá. Esta é a primeira vez que Latifa aprende algo sobre ele, então ela quer revelar algo sobre si mesma também, contando que antes de nascer nesse mundo, ela acabou reencarnando, pois morava em um lugar chamado Japão. Ryo acredita nela, dizendo que com ele é a mesma coisa e que desejava revelar sua verdadeira identidade antes, mas estava preocupado por estar guardando arrependimentos remanescentes daquela época. Ela pergunta se esses sentimentos reapareceram e Ryo confessa que estaria mentindo se não tivesse, mas jurou se tornar forte nesse mundo para compensá-los. Ela promete que ficará mais forte por ele e estará esperando até o dia que ele retorne. Uma semana depois, Ryo se prepara para viajar e o líder anão concede a ele uma espada e uma capa que ele criou a partir do wyvern negro, dando-lhe a habilidade de esconder seus poderes. Mas mesmo que a capa pareça
fina, ela tem o status de defesa mais altas desse mundo. Todos eles lhe dão presentes, e enquanto Ryo não tem ideia de como vai carregá-los, o último ancião lhe dá um anel de espaço-tempo, o item classificado como tesouro nacional, e eles agradecem por salvar sua aldeia. Com seu novo item, a caixa de espaço-tempo, Ryo guarda todos os presentes e promete que virá correndo se precisarem de ajuda. Todas as garotas lhe desejam boa viagem e Latifah corre para abraçá-lo. Ele se prepara para decolar e começa a voar para longe. Só então, Latifah cai em lágrimas. Depois de 2 semanas de viagem, Ryo não encontrou nenhuma pista sobre sua mãe ou pai, então ele decidiu conhecer os moradores. 2 garotas o cumprimentam enquanto regavam as plantas, mas quando Sayo ouviu, foi amor à primeira vista. Love is in the air, o amor está no ar, esse pessoal só quer fuder. Ela então levou para a casa de sua avó Yuba, que perguntou se ele é de um país diferente, já que está usando essa roupa estranha. Ryo revela que viajou por várias terras para chegar ali. Enquanto preparavam o jantar, Ryo explicou que sua família morava naquela aldeia e também revela o nome de seus pais, aos quais eu não lembro o nome agora, perfeito? Veja depois. E ouvir esses nomes a choca. Ela então diz para as garotas saírem, para que eles possam conversar em particular, e pede a Ryo mais detalhes. A única coisa que Ryo sabia sobre seus pais era que seu pai faleceu antes que ele pudesse conhecê-lo, e sua mãe foi assassinada quando ele completou 5 anos. E seu objetivo era chegar neste lugar para cumprir a promessa com sua mãe, e tudo que ele queria era fazer um túmulo para eles em sua terra natal. Depois de perceber sua semelhança com eles, a velha descobriu que ela era a mãe do pai dele e agradeceu por ele ter vindo, mas diz que eles já haviam feito túmulos para eles, então ela o leva até lá. Ryo fica de joelhos, avisando aos pais que ele finalmente chegou ali. Enquanto prestava homenagens, a sua avó explicou que os dois tiveram que fugir do país secretamente, mas ela não pode ser a única a expor a verdade sobre eles. No entanto, se ele estiver disposto a ficar ali com ela, ele poderá aprender mais sobre eles. Sua única parente agora é Huri, que acaba sendo sua prima. Ela então vai embora e diz para ele aproveitar a paz ali. No dia seguinte, Ryo acorda cedo para começar a ajudar, mas aquele certo desenvolvimento de enredo começa mais cedo do que o esperado, e enquanto cozinhava, Ryo usou suas artes espirituais para ajudar. O garoto chamado Shen aparece e ele acaba se dando bem com o garoto. Depois que terminaram de devorar sua refeição, a vovó pediu para ele levar Ryo para caçar, então ele desafia a correr para o campo. Dentro da floresta, Ryo abateu um pássaro raro com sua primeira flecha, e Shin percebeu que terá uma competição feroz. Eles começaram a caçar com seus arcos, e Shin pergunta como ele não deu um único tiro. Então vai embora com raiva. Com toda a sujeira acumulada em seu corpo, Ryo decide construir uma casa de banho bem ao lado da sua casa, usando suas artes espirituais, e as garotas começaram a espiá-lo. Com o passar das semanas, Ryo lentamente se torna um morador típico da vila, e o dia da colheita finalmente chega. Um grupo de homens começou a gritar por socorro, e do outro lado da aldeia, 3 homens ameaçadores pensaram que Hori e Sayo haviam se tornado mulheres bonitas. Shin se preparou para dar um soco nele, mas Hori o lembrou que isso poderia começar uma guerra, já que ele é filho do presidente da vila vizinha. Ela então pergunta por que ele está na vila, e o cara disse que quer ficar na casa de Hori à noite, já que um dia ele pode se tornar marido dela. Shin gritou para ele sair e se lançou na frente para dar um soco, mas ele bloqueou seu ataque e o sufocou com uma única mão. A vovó apareceu e disse para ele soltar o garoto. Ela se desculpou no nome dele e permitiu que ele ficasse dentro da cabana de hóspedes, desde que ele não saísse. Enquanto caminhava, ele se deparou com Ryo e achou ele feio demais, então tentou chutá-lo. A vovó então disse para todos ficarem de guarda durante a noite, mas como Shin morava sozinho com Sayo, ele implorou a ela para levá-la durante a noite, e ela concordou. Antes de irem dormir, Ryo pediu que colocassem um amuleto de proteção no canto do quarto para passar a noite. Dentro da cabana de Gon, seus lacaios ficaram impressionados com o quão bem ele destruiu sua própria carroça e foi avisar que vão aproveitar a visitinha. No pôr do sol do dia seguinte, Ryo estava treinando seu corpo e espada, dizendo às garotas
garotas que ele podia ouvir elas cochichando a quilômetros de distância. Elas perguntaram por que ele está treinando incansavelmente, mas Ryo acha um pouco embaraçoso ao lembrar sua promessa para aquela garotinha e disse que seu objetivo era um dia se tornar forte o suficiente para proteger a garota de quem ele gostava, mas se preocupa que ela possa estar com outra pessoa nesse momento. Sayu ouviu essas palavras e a tristeza preencheu seu coração. Teu problema é outro. À noite, um homem entrou no quarto de Sayu e Hori, e o amuleto foi ativado. Ele começou a calar a boca de Hori, e quando Sayu estava prestes a gritar por socorro, ela foi ameaçada de machucar sua amiga. Porém, seus lacaios foram espancados, e Ryo viu Gon em cima de Hori, e se lembrou da forma como sua mãe foi assassinada. A raiva de Ryo cresceu, e enquanto estava fora de si, correu em direção a ele. Ryo virou com um golpe, o lançando para fora. Ele pisa em seu pescoço e começa a socá-lo repetidamente no rosto. As meninas imploram para ele parar e os outros homens da aldeia vêm impedi-lo antes que ele acabe com a vida de Gon. A velha percebeu que Gon estava prestes a atacar as garotas e Ryo saiu como psicopata doido. Essa é a segunda vez que ele quis acabar com alguém e essa vingança crescente estava queimando dentro dele o tempo inteiro. Mas sem que ele percebesse que a raiva havia sido puxada para a identidade de Haruto. Sua determinação havia enfraquecido, mas esse desejo de vingança o faz sentir que não será diferente do homem que acabou com sua mãe. Na manhã seguinte, o mensageiro do reino apareceu para cobrar os impostos e entregá-lo à prisão. A velha perguntou se ele poderia levar uma carta para uma pessoa importante dentro do reino, então ele prometeu entregá-la e partiu com Ryo. Vários dias depois, a equipe chegou à capital, e assim que aqueles idiotas foram enviados para a prisão, Ryo caminhou pela cidade com Sayu. Uma das comerciantes sugeriu que ele comprasse um presente para sua namorada fofa. A garota tentou explicar que eles não estavam namorando, mas a mulher disse que eles pareciam muito fofos juntos. Então, eles deveriam comprar uma lembrança para comemorar sua visita. Ryo perguntou se ela gostaria de alguma coisa, e a mulher disse para Sayu agradecer de joelhos. Que isso, mano? Ryo agradece a mulher pela indicação suave, e a garota vê uma linda pétala de flor e ela coloca no cabelo. Ele acha que fica lindo nela, então compra da vendedora. E antes de saírem, a senhora disse a ela para lutar ao máximo por ele, antes que uma garota diferente o roube. No centro da cidade, um homem estava tentando sequestrar uma garota e tentou fugir com ela, mas Ryo usou suas artes marciais para derrubá-lo e salvar a garota. Só então a guarda correu para protegê-la, mas Ryo disse que o cara fugiu. Quando 12 caras apareceram, o pai da garota, Gouki, ouviu a notícia e contou a ele sobre isso e perguntou se tinha alguma coisa a ver com a carta que a velha havia enviado para ele. E ver as palavras dentro da carta o choca. Com as mãos trêmulas, ele perguntou se ele conheceu um homem chamado Ryo. Enquanto mesmo voltava para casa, o homem cumprimentou Ryo e lhe pediu um momento de seu tempo. Dentro de sua casa, eles revelaram que conheciam sua mãe, a ex-princesa da nação. Há 20 anos atrás, o seu reino estava em guerra e seu pai era o maior soldado que já comandou as forças aliadas. Vendo seu talento, o rei lhe confiou a proteção de sua filha e em pouco tempo, ele mostrou a ela a sua lendária Excalibur. Você conhece a Gokada de 30? Só que a paz deles não durou. E quando as negociações de paz começaram, o reino adversário solicitou que o pai de Ryo fosse executado e que sua mãe se casasse com seu príncipe. Essas circunstâncias nojentas foram a razão pela qual seus pais fugiram, e o rei não pôde fazer nada, além de ver sua filha escapar de sua casa. Gouki implorou a Ryo para conhecer o rei e a rainha desta nação, seus avós maternos. Ryo pensa um pouco e acaba concordando. Pela manhã, o rei e a rainha ficam chocados ao finalmente conhecerem seu neto e acham que ele se parece com sua mãe. Ryo percebe que a rainha simplesmente parece com sua mãe e está feliz por finalmente poder conhecê-los. Eles perguntam sobre sua mãe e seu pai, mas Ryo não tem muitas lembranças de morar com eles. Ele era muito jovem para conhecer seu pai, mas se lembra que sua mãe era uma pessoa que nunca parava de sorrir. Porém, tudo isso acabou quando ele tinha 5 anos, porque uma pessoa que se chamava Lucius continuou os ajudando depois que seu pai faleceu. Em um dia fatídico em que sua mãe saiu de casa e lhe disse para não abrir a porta para estranhos, Lucius apareceu e, como não era um estranho, Ryo abriu a porta. Mas ele sorriu levemente e chutou a criança em direção à cadeira. E sabemos muito bem que neste mundo cobras se disfarçam de humanos.
Tome a crítica social, porra! E sua mãe apareceu para ver que seu filho estava sendo machucado. Ele agarrou ela e a esfaqueou, e essa foi sua última lembrança dela. Ele então começou a viver nas favelas até os 7 anos, e dependente do que aconteceu, ele nunca será capaz de perdoar Lucius, mesmo que a vingança não a traga de volta. E com suas próprias mãos, ele promete acabar com esse homem. Seu avô entende sua determinação, mas deseja que ele treine por um tempo sob o comando de Gouki. Ele é o guerreiro mais forte de toda a nação e espera que isso o prepare para a luta contra Lucius. Dentro da mansão, os dois se preparam para lutar um contra o outro e Ryo salta em direção a seu oponente para derrubar Gouki. Eles avançam no último momento e atacam um ao outro. Nenhum dos ataques de Gouki é capaz de perfurar suas defesas, então ele prepara seu ataque com energia mágica. Essa é sua técnica secreta, chamada Lâmina de Ar. Ryo defende com sua magia de água, cegando seu oponente para avançar e encerra a partida. O rei e a rainha ficam impressionados e pensam que o treinamento não será necessário. E então Ryo agradece pela consideração e espera um dia apresentá-los à sua prima. Eles então voltam para sua vila, mas quando Huri pergunta para onde Ryo foi, Sayu apontou ao túmulo de sua família, onde Ryo prometeu continuar vivendo. Ele não pode mais fugir, então ele promete aceitar o que há de feio dentro dele, para proteger aqueles com quem se importa. Quando as estações começaram a mudar, Ryo entendeu que precisava deixar a aldeia logo, mas não sabia como dar essa notícia a Sayu. Então, quando a primavera chegou, Ryo se aproximou dela enquanto ela plantava arroz e corrigiu sua tática, dizendo que desejava que seja ela quem supervisionará todos enquanto ele estiver fora. Essas palavras a deixam surpresa e ela pergunta o que ele quis dizer com ir embora. Então ele diz a ela que vai deixar a aldeia durante o outono. Ele não sabe se voltará regularmente e ele notou as lágrimas caindo de seus olhos. Quando ela terminou de plantar o arroz naquele dia, ela desabou em casa e Shin e questionou se foi Ryo quem a fez chorar. Ela diz que ele não fez coisa alguma, mas está triste porque ele vai deixar a vila em breve. Depois disso, Shin tentou animar sua irmã, trazendo presentes para ela, mas tudo que ela conseguia pensar era em como se tornar mais forte para poder acompanhar Ryo em sua jornada. Durante o dia, ela fazia seu trabalho e olhava para ele, e à noite, ela praticava suas técnicas de esgrima apenas para se tornar um pouco mais forte. Em pouco tempo, o festival anual finalmente chegou, mas enquanto todos estavam aproveitando o tempo juntos, Sayu perguntou se ela poderia ter um tempo com Ryo. O verdadeiro motivo pela qual ela o chamou ali foi para confessar o que ela sentia e diz que está apaixonada por ele. Ouvir isso deixa Ryo sem palavras e ele se desculpou, dizendo que não pode retribuir seus sentimentos. Ela implora para que ele a leve com ele, revelando que está treinando há 6 meses todos os dias para não arrastá-lo para baixo. Ela está disposta a fazer qualquer coisa, mas Ryo diz a ela que mesmo que ela tenha feito todas essas coisas, ela ainda é feia. Essas palavras esmagaram Sayu e ela começou a chorar. Só que ela não desiste e segura a mão dele, implorando para que ele fique perto dela. Mas Ryo se desculpou e foi embora, e ela continuou chorando. Ryo percebeu a presença de Shin e pediu desculpas pela maneira como tratou sua irmã. Eventualmente, o dia de sua partida chegou e Ryo estava pronto para partir em sua longa viagem. Antes de sair da vila, ele viu Sayu esperando por ele na saída. Ela lembra que Gouki tinha se aproximado dela e perguntado se ela amava Ryo o suficiente para abandonar sua própria aldeia. E ela hesitou a responder, mas disse que faria qualquer coisa para ficar com Ryo. Então, antes dele partir, ela desejou que ele cuidasse de si mesmo e prometeu que iria trabalhar muito e que vai ficar mais forte para quando ele voltar. Ela então acena para ele e o garoto também se despede de Shin e vai embora. Esse era o 99º ano da Era Sagrada e Ryo finalmente chegou à Árvore do Mundo, onde Latifa correu para abraçá-lo. E durante o jantar, ele contou sobre a família que conheceu e todas as coisas que aprendeu sobre sua história. Os mais velhos perguntaram quanto tempo ele vai ficar ali, e Ryo revelou que só serão mais 4 minutos desse resumo, porque a vila deles é a parte mais chata dessa E aqui a gente já pula pro dia seguinte, onde ao abrir os olhos, Ryo se depara com uma garota desconhecida do seu lado. E Latifa aparece perguntando quem é essa piranha.